Boa tarde a todos. A Elmira Neus está aqui hoje com a repórter que está na Gazeta e a gente vai fazer uma entrevista sobre ela, a profissão dela e algumas partes estudantis sobre ela. Boa tarde, Rafa. Boa tarde para todo mundo. Obrigada, Maria, por ter... A Maria, a foto do Instagram dela é um personagem de filme. Então eu não sabia quem era a Maria. A Maria de Severinha também, eu sou de Severinha, e a gente se conhece há muitos anos, mas eu não sabia quem era ela. Agora eu cheguei aqui que eu vi. Fala um pouco sobre você, Rafa. Vamos lá, eu tenho 32 anos, sou formada em jornalismo há 10 anos já, e eu fiz em Piracicaba, então eu sempre fui de Severinha, minha família inteira daqui, mas com 18 anos eu fui embora, não conheci ninguém, caí de paraquedas lá, passei no vestibular de lá, tinha ficado na fila de espera de faculdades públicas, mas eu ia acabar esperando muito, fui para Piracicaba, é uma universidade metodista, chama Unimep. E aí terminei a faculdade e fiquei ainda mais 6 anos lá, então fiquei 10 anos ao todo lá. E nesse tempo, estudei, trabalhei, e tipo, faz 5 anos mais ou menos que eu voltei para Severinha. Então fiquei esse tempo fora, voltei, não queria mais ficar longe de casa, da família. Pensei muito bem antes de voltar, porque o interior é muito complicado para a minha profissão, para quem faz comunicação e outros tipos de profissão, mas voltei e eu vou contar um pouquinho para vocês como é que está sendo isso. É isso? Começando as perguntas agora. Para você, quem é Rafaela Gazeta? Bom, eu sou uma pessoa muito simples, muito. E isso, as pessoas às vezes olham a gente toda maquiada, eu tô sempre maquiada, tô sempre de cabelo arrumado, porque faz parte do meu trabalho. Só que as pessoas olham pra gente às vezes, acham que, nossa, é coisa, vai falar que você é mentira, falar que você é chata, mas não sou, eu sou legal, né, Maria? Então as pessoas, eu sou uma pessoa muito simples, só pode sentar no chão, brincar com as crianças, então, eu me considero isso, né? Sentar na casa das pessoas, conversar com qualquer pessoa. Também isso talvez faça parte da minha profissão, mas eu sou muito simples. E muito profissional no que eu faço. Perfeccionista, né? Então, assim, tudo que eu faço muito bem feito. E dou sempre o meu melhor. Tudo que eu vou fazer, que eu coloco a mão, eu quero que aquilo ali seja sempre o melhor. Como foi a sua experiência na faculdade de jornalismo? Foi demais. Eu tinha 18 anos e eu era bebê ainda, hein? Olha, eu era bebê com 18 anos. Então você pensa, uma moça de 18 anos, nunca tinha dado um beijo na boca, saiu do interior de São Paulo, foi lá pra uma cidade grande, Piracicaba tem 400 mil habitantes, é mais ou menos uma Rio Preto. Sozinha, sem meu pai, minha mãe, sem a minha irmã, sem ninguém, e para uma faculdade, né? Então, assim, foi uma experiência muito, muito, muito importante para minha vida. Foi lá que eu aprendi a ser adulta, que eu aprendi a tirar dinheiro do caixa eletrônico. Eu sempre fui muito dependente dos meus pais. Então, a faculdade, hoje, eu posso dizer que ela me ajudou a ser quem eu sou hoje. No sentido profissional ou pessoal mesmo, que eu sou, porque a minha parte adulta, hoje, né, eu aprendi na faculdade. Então, foi uma experiência incrível, tanto na parte de estudar, quanto de viver. Vocês vão viver muita coisa na faculdade. Espero que vocês tenham a cabeça muito boa. Eu tive a cabeça muito boa durante a faculdade, porque muita coisa acontece lá. É barzinho, é galera que quer matar a aula. Então eu sempre fui muito focada, eu fui para estudar. Era só isso a minha missão de sair daqui. Mas a faculdade é uma experiência incrível, que você passa voando, é verdade, e eu não esqueci. Quem fez a faculdade aqui sabe. Você percebeu mudanças no seu ponto de vista de acordo com o ambiente que você convive ou conviveu? Sim, muito. Mas como eu falei, eu saí daqui uma pessoa e cheguei lá, tipo um bichinho, pensa num passarinho que vivia numa gaiolinha e de repente começou a voar. Então foi muito difícil para mim, eu chorava muito. Eu fiz terapia nesse tempo que eu fiquei fora, né, os primeiros anos. Foi muito difícil para mim, eu quase desisti, quase voltei. Numa cidade que você não conhece ninguém e você tem que aprender a fazer tudo sozinha, pegar ônibus, eu pegava circular errado, eu ia parar, eu tinha que ir para o norte, eu ia lá para o sul. Então assim, muita coisa, mas tudo o que aconteceu foi para o meu crescimento. Ir no mercado sozinha, a pagar conta sozinha, talvez muitos de vocês até já fazem isso hoje, mas na época eu não fazia isso, eu nunca precisei, nunca trabalhei. Então eu saí de casa
para estudar, já comecei a trabalhar, então então eu vivi experiências muito boas lá, ruins também, porque tudo na vida tem a parte boa e ruim, mas tudo é para o nosso crescimento. Então minha cabeça mudou muito, eu evoluí. Não que cidade pequena, gente, a gente não evolua, tá? Mas as pessoas de cidade pequena às vezes têm uma mentalidade um pouco, sabe, tipo, pensa numa galinha que ela cisca só no quintal. E ela só vai enxergar aquilo que está ao redor dela. E você pensa numa águia, né, que voa, que tem um olhar maior. Então eu saí desse quintal e comecei a enxergar coisas que antes eu não enxergava. Então isso é muito importante. Para você, existe alguma coisa relacionada ao jornalismo que pode ser aplicado à vida estudantil? Sim, muita coisa. Uma das coisas, eu não vou nem falar de português, tá? Que hoje em dia, desde a época da faculdade, isso há 10 anos atrás, quando eu entrei, a gente falava muito essa linguagem era MSN ainda. Na minha época, quando eu entrei na faculdade, não tinha WhatsApp ainda. E acho que tinha MSN, Facebook estava lá, mais ou menos. Mas a gente começou eu não vou nem entrar nesse método de escrever, tá? Em vez do você colocar VC, o que é só a letra Q, enfim. Mas eu acho que mais que isso, né? Você saber escrever, fazer uma redação e saber escrever na internet, acho que isso é fundamental. O que eu aprendi na faculdade, e levei para minha vida toda, você verificar a veracidade da informação. O que é verdade e o que não é. Hoje, principalmente com a internet, tudo é possível colocar lá dentro. Se eu quiser inventar uma história agora, uma notícia, morreu falando de tal na esquina agora, eu posso escrever esse texto e publicar na minha rede social. E aí vai passando um pro outro, vai compartilhando. Você sabe qual que é hoje? Você sabe mais que eu. Vocês estão tudo aí, já nasceu no celular praticamente. Eu fui ter celular com 18 anos, quando eu fui embora daqui. Então, primeira coisa, de onde está saindo essa informação? E para tudo. Eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo hoje é sexta, quarta-feira. E eu falei na minha rede social isso. Eu tenho uma empresa e hoje eu sou autônoma e eu trabalho com divulgação. Eu divulgo outras empresas. Né? Então, a empresa me contrata ou para ser a cara da empresa ou para trabalhar nos bastidores com rede social. E aí abri um jornal em Severínia, online, chama Portal, não sei, chama Portal alguma coisa. Entraram em contato comigo perguntando se eu podia falar desse portal na minha rede social. Mas a pessoa não pode se identificar. Eu não sei quem é, eu não sei o nome, eu não sei quantos anos tem, eu não sei se é formado, se não é, eu não sei de onde vem essas informações. Eu falei, não, sinto muito. E eu acho que só eu que recusei na minha cidade, tá? Eles pegaram 10 pessoas lá, vamos supor, 10 pessoas que têm influência em Severínia. Eu acho que foi a única que recusei. E eu expliquei por que eu estava recusando, porque eu não vou falar de algo que eu não sei o que é. Tudo que eu vou falar hoje, eu aprendi na faculdade. Isso é para a vida inteira, gente. Não precisa fazer jornalismo para você falar de algo. Você tem que conhecer o que você está falando. Então eu falei, não vou falar. E peguei e falei na rede social, no Instagram. Falei, olha gente, eu recebi um convite, tal. Então antes que eu fale que eu sou chata, que eu sou cri-cri, que eu sou antipática, o que vão falar? Eu sei. Mas antes que isso aconteça, eu vou explicar por que eu não vou falar disso. Porque exatamente eu não sei. Se a pessoa falar assim, ela fala, vem cá, eu sou fulano de tal, eu faço esse tipo de informação, eu quero que você veja aqui no jornal online, é uma coisa. Agora que eu vou falar de uma coisa que eu não sei nem quem é, a pessoa não quer nem falar o nome dela. Então não. Então hoje eu aprendi a verificar tudo. Eu leio bula de remédio, eu leio as coisas dos alimentos que estão atrás, que a gente é muito enganado hoje em tudo. Então antes de você sair falando coisas, seja na internet, gente. A Folha de São Paulo também erra. Não vai achar que jornal grande não erra, não. Então, veja o que vocês estão falando. Não vão passar informação errada para frente. E isso serve para tudo, não só para notícia jornalística, tá? Foi isso que eu aprendi, principalmente na faculdade, a levar para a vida toda. Ver se isso é verdade antes de sair falando. Em sua opinião, qual seria um ponto importante a discutir sobre como o ensino médio pode influenciar na escolha do aluno depois do fim do terceiro ano? Em sua opinião, qual seria um ponto importante a discutir sobre como o ensino médio pode influenciar na escolha do aluno depois do fim do terceiro ano? Na escolha da profissão? É isso? Olha,
Primeira coisa, tem que ter até teste que você faz de aptidão, né, para saber o que você... Eu sempre dei jornalismo no meu, porque eu sempre decidi que eu tinha 13 anos, eu decidi que eu ia fazer jornalismo. Primeiro eu queria ser professora. Aí minha mãe, a professora, falou, não, você não vai ser professora, porque depois você vai ver como é difícil. Então ela tirou essa ideia da minha cabeça, falou, não, é uma profissão muito difícil e está sendo cada dia menos valorizada, infelizmente. Então ela falou, pensa outra coisa. Aí na hora eu falei, não, professora jornalista, eu queria falar. Já percebeu que eu falo, né? Eu queria falar. E aí eu fui fazer faculdade, mas eu já sabia desde os 13 anos. Então a primeira coisa é aptidão. Eu nunca tive aptidão para ser enfermeira, médica, coisas relacionadas à biologia, sei lá o quê. Porque eu tenho pavor disso. Não gosto de ver sangue, não gosto. Então, primeira coisa, a sua aptidão. O que você tem? Qual o seu dom? O que você gosta de fazer? Primeiro de tudo foi isso que eu pensei. Eu gosto de escrever, eu gosto de falar, eu gosto de comunicar. Então, eu fui por essa área. Agora, como que a escola pode ajudar, né? Eu acho que é assim. Muita conversa em sala de aula. Eu acho que você tem que ouvir muito você mesmo. Tem muita gente que às vezes acaba fazendo faculdade porque o pai quer, porque a mãe quer. E acaba sendo um profissional frustrado. Eu conheço muita gente assim, que fez engenharia porque o pai queria. E é infeliz na profissão ou acabou fazendo uma outra coisa depois de mais velho e tal, né? Mas eu acho que é isso. Professor perceber, eu tinha muita facilidade em português, em história, eu gostava da parte humana. Então os professores já falavam, Rafaela, você leva jeito, vai fazer teatro, vai fazer não sei o quê. Eu já pensei em fazer artes cênicas também. Então o próprio professor já consegue identificar isso no aluno e vai dar um espetáculo. Olha, você é bom nisso, hein? Ó, vai ser aperfeiçoando nisso. Então eu acho que tudo é uma relação de diálogo e conversa. Como foi sua adaptação com seus primeiros anos trabalhando em um jornal? Olha, não foi nada que eu aprendi na faculdade. No segundo ano de faculdade, eu fui fazer estágio no jornal, chama Jornal de Piracicaba. É o maior jornal que a cidade tem, jornal impresso. Então era uma redação, tipo que vocês veem assim na televisão. Era uma redação, várias mesas e cadeiras, cada um tem o seu computador, tem um monte de jornalista na sala. Lá dentro tem a própria imprensa do jornal. Então, eu entrei na faculdade com 19, 20, eu já estava fazendo estágio. Então, uma coisa que vocês vão aprender. Teoria não tem nada a ver com prática, tá? Então, se eu aprendia na faculdade que eu não podia mentir, no jornal eu não podia mentir, mas eu tinha que ocultar. Eu ficava frustradíssima. Eu falava, eu não posso fazer isso, porque o dono do jornal tem parceria com o maior rico da cidade. Eu não vou poder falar mal ou falar alguma coisa dessa pessoa. Então, tudo na vida é interesse, não tudo pra gente, mas assim, eu fiquei muito frustrada na época, porque eu achava que a gente na faculdade, a gente vai revolucionar o mundo, e não, já no segundo ano já me podaram. Então, eu não podia falar certas coisas no jornal, não podia escrever certas coisas, tudo jogo de interesse. Mas foi incrível, eu acho que tem faculdade que tem que fazer mesmo estágio, é obrigatório, né? Na minha, era só mais pra frente a obrigatoriedade, mas eu já quis fazer. Eu fiz uma prova no jornal, passei e já entrei, já comecei. Fiquei um ano lá, foi o meu primeiro emprego na minha vida. Foi trabalhar no jornal impresso. Então foi assim, pra mim foi a maior experiência que eu tive na vida como funcionária, né? Tinha um emprego, mesmo que era estagiária, ganhava pouquíssimo, mas foi crucial para minha formação, porque aí eu comecei a ver que a faculdade, que não é assim, o mundo lá fora é outra coisa. Eu vou aprender a teoria aqui, mas na hora da prática as coisas são bem diferentes e vocês vão aprender lá na frente também. Já vou com a cabeça, já vou aberta para isso. Se você pudesse mudar algo em si no passado e na época da faculdade, o que seria? Nada. Não mudaria nada. Como eu falei, eu fui uma pessoa extremamente focada na faculdade. Eu não saía nem no intervalo. O pessoal fala assim, ela vai paquerar um pouco, vai distrair essa cabeça. Não, eu não pensava nisso. Tudo bem que é meu, tá, gente? Eu não pensava em namorar. Eu fui namorar só... Ixi, meu primeiro namorado, eu tinha 25 anos. Então as coisas demoraram. Demorou assim, na hora que tinha que acontecer. Mas eu fui muito focada para a faculdade. Então, barzinho, festas, isso não teve. Então, eu não mudaria nada. Eu dei muito valor no dinheiro que meu pai e minha mãe estavam gastando comigo, que não era fácil. Eu trabalhava numa pensão. Primeiro, eu fui morar numa pensão. Então, eles tinham que pagar a faculdade, pagar a van escolar, pagar o material, pagar tudo que vocês imaginarem, porque eu não trabalhava ainda. Então, eu não mudaria nada. Né? Quando eu fui para estudar, eu fui para estudar. Na hora do lazer, tinha lazer.
Mas na hora do estudo era estudo, então eu não mudaria, eu seria eu mesma. Você acha que a sua experiência em todos os ambientes que já atuou profissionalmente mudou algo na sua forma de conviver socialmente? Socialmente? Eu acho que talvez é o que eu falei, das coisas não serem como a gente acha que é, né? Eu comecei a trabalhar e eu vi gente querendo puxar meu tapete, né? Dentro de empresa. Então, assim, eu trabalhei em jornal impresso, eu fiz rádio, eu fiz TV, eu fiz assessoria de imprensa, quando você trabalha numa empresa e você faz a comunicação dessa empresa. Eu fiz um pouco de tudo, fiz revista. Graças a Deus eu consegui passar por todas as esferas da minha profissão, do jornalismo, tá? Locução, até hoje eu faço muita locução para empresa, institucional. E aí eu vi muita coisa feia lá fora. Que às vezes a gente tem a nossa família aqui, tudo é lindo, tudo é tranquilo, a nossa família, né, tem caráter, a minha família, né, enfim, eu tenho um berço evangélico, então tudo isso veio acrescentando na minha vida. E quando eu comecei a trabalhar, eu vi que nada disso era verdade. As pessoas, elas às vezes são falsas com você, você começa a sobressair, ela já te abaixa, principalmente se você está no começo de carreira. Hoje as coisas melhoraram muito, 10 anos depois, né, que eu já estou formada. Mas mudou muito a maneira de eu não confio tanto mais nas pessoas como eu confiava, entendeu? Eu confiava demais, todo mundo eu achava que me amava, todo mundo me abraçava, ai, nossa, não. Elas podem estar te abraçando mais por trás, então assim, eu aprendi a ser um pouco mais esperto, eu acho. Ter um pouco mais de malícia nesse sentido, porque eu não tinha, eu era muito bobozinha de interior. Isso. Passei a ser mais seletiva, a pensar melhor antes de confiar e sair falando tudo os meus sonhos para os outros, entendeu? Foi isso. Qual seria ou é o seu posicionamento sobre a importância de uma estrutura familiar e social na formação acadêmica? Para mim foi essencial, como eu falei. Eu sou filha de pastor e pastora, tá? Faz 10 anos que meus pais são pastores, mas eles sempre, eu entrei na igreja com 5 anos de idade. Então, eu já aprendi muita coisa, não só, a gente quando entra na igreja, não sei quem é evangélico aqui, mas a gente aprende muita coisa, né, questão bíblica, e também aprende muita coisa que a gente leva para a vida, a ter caráter, a ser honesto, a não mentir, enfim, a gente carrega muita coisa, né, vamos dizer, do lado bom. Então, os meus pais me deram uma base excelente, que se eu tiver filho um dia, eu gostaria muito de ser parecido com os meus pais. Me deram todo o apoio na faculdade, de estudar, então assim, a base que eu tive na minha casa, o incentivo que eu tive, eu não queria sair de casa, a minha mãe falou, você vai sair, porque lá na frente você vai me agradecer por ter te mandado embora, né, porque eu não queria sair de casa. Mas hoje eu agradeço ela por ter sido forte e falar para eu mesmo sair para estudar. Então eu acho que a conversa que a gente tinha, o diálogo entre a minha família foi extremamente importante para a minha formação e o que eu sou hoje. Finalizando agora a entrevista, a gente vai entregar uma lembrancinha para ela e a gente vai passar para o próximo evento da Eletiva. Vou agradecer, né? Quero agradecer a Maria, que teve contato comigo, os professores, a diretoria toda da escola. E vocês, crianças, vocês estão entre 14 e 17, né? Por aí, adolescência, né? E então é isso. Espero que eu tenha passado alguma coisa boa, que vocês puderam absorver. Tá bom? Obrigada, viu?